Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, ó meu Senhor. Cobre-me com tua mão, com teu poder, vem me esconder. Descansarei, pois sei que tu és Deus. Eu sei que tu és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, meu Senhor. Vem me esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és
Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneça com todos vocês, com todos nós. Sempre muito bom estarmos juntos para meditarmos na palavra de Deus, para crescermos em conhecimento e aplicando este conhecimento em nossas vidas, sejamos felizes, tenhamos uma vida mais harmoniosa na direção do Espírito Santo para a felicidade e a vitória que Deus quer proporcionar para você, para a sua família, para cada um de nós. O tema de hoje, da Semana Santa, o quarto dia da Semana Santa, como a vitória é conquistada. Vamos observar esse tema com bastante atenção, com bastante cuidado, agradecendo a todos os irmãos e irmãs que já estão aqui conosco, o pastor Willy Charlie também, o nosso departamental, conselheiro regional aqui da região 6, né, que Deus o abençoe muito, abençoe a sua família, né, esteve aniversariando também, né, o pastor Willy, que Deus continue cuidando dele e da sua família de uma maneira bastante especial. Neste tempo que nós vamos estar aqui, meditando acerca da palavra de Deus, no texto do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 em diante. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 em diante, será o nosso texto base para a nossa reflexão com esse tema, como a vitória é conquistada. Agora, a Ivone vai estar cumprimentando os irmãos, fazendo a oração inicial, para nós meditarmos na palavra de Deus, para que nós busquemos a direção espiritual e que o Espírito Santo continue falando às nossas mentes e corações de uma maneira muito especial, de uma maneira muito íntima, muito particular, que vai muito além das nossas palavras humanas. Olá, irmãos, irmãs, que bom que vocês estão aqui conosco, é uma alegria, né? Ontem eu não pude estar, estava em aula, mas hoje deu certo. Então, que alegria que vocês estão aqui. E aprender, né? Um pouco mais da palavra de Deus e aprender como que é a vitória, né? Como que nós podemos alcançar a vitória. Então, vamos ficar bem atentos, né, para que Deus possa falar aos nossos corações. Então, oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado ao Pai pelos cuidados que o Senhor teve conosco durante todo este dia, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre cada um de nós, pelo sustento, pelos livramentos, e obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para aprender um pouco mais de sua palavra. E eu te peço que o Senhor venha falar conosco. Use o pastor Ivan para transmitir a sua mensagem aos nossos corações e que nós possamos ficar atentos e colocar em prática, ó Pai, durante toda a semana, durante todos os momentos em que sentirmos abalados, sentirmos tristes, que possamos lembrar da mensagem, que possamos lembrar de Ti, pedir ir ao Seu socorro, que o Senhor nos carregue em Seus braços a cada dia. Abençoe os irmãos que estão aqui conosco, que eles também recebam uma porção dobrada do Seu Santo Espírito. E fique conosco. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 26, dos versículos 36 em diante, o nosso texto diz assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui,
enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis ou repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Observe como esse texto é rico em detalhes acerca da divindade de Jesus, acerca do conhecimento de Jesus e da percepção da sua missão, também da sua humanidade, a maneira que Jesus se apresenta a cada um de nós dentro desse texto, se relacionando com as nossas angústias humanas, com as nossas aflições, com as nossas tristezas, com as nossas decepções, com as nossas angústias. Jesus se identifica com todos nós pela sua postura de vida, pela sua direção dentro da palavra, naquilo que foi registrado. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele registra ali que todos os passos de Jesus foram deixados por escrito, para que nós não tivéssemos dúvida acerca da sua postura humana, da sua expressão de divindade, da sua expressão das dificuldades, das limitações que ele teve enquanto na sua humanidade, mas mesmo assim nada tirou a sua espiritualidade. E algumas pessoas podem questionar ou pensar assim: mas Jesus, sendo Filho de Deus, sendo Deus encarnado, teve limitações na sua humanidade? Sim, teve. Ele teve limitações porque em Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo registra que para ele participar da nossa humanidade, ele se esvaziou de Deus. Ele se esvaziou de Deus e assumiu a forma de servo, tornando-se criatura, homem semelhante a nós, semelhante por quê? Porque apesar de ser humano, nele não havia pecado. Jesus Cristo, ele fez questão de se identificar conosco. Ele fez questão de registrar que ele passou por angústias, que ele passou por aflições, que ele passou por tristezas e por momentos de decepções. E a angústia de Jesus foi tão grande que ele chegou a produzir um fenômeno em seu corpo conhecido como hematoidrose. É quando, pelo excesso de estresse, os vasos linfáticos se dilatam e a corrente sanguínea consegue
penetrar nos vasos linfáticos, que é onde produz o nosso suor, e aí o sangue dentro desses vasos faz com que a pessoa extremamente angustiada passe a transpirar sangue. Isto é um estado de estresse extremamente alto, agressivo, fora do comum, do estresse que nós vivemos todos os dias. Daquelas situações comuns e estressantes da vida que nós vivemos, Jesus teve um estresse extremo. Mas ele não está sozinho. Imagine que você tem alguns amigos mais chegados, alguns amigos mais íntimos. E dentre este amigo, você tem alguns que pela sua expressão de caráter, de personalidade, o seu jeito de ser, você chama-os numa hora de angústia, numa hora de necessidade sua, para um momento em que você sabe que eles podem ser úteis naquele momento. Só que a sua expectativa não é correspondida. É isto que Jesus está vivendo aqui. Mas o nosso tema de hoje é como a vitória é conquistada. Dentro desta perspectiva de Jesus, como a vitória é alcançada. Jesus mostra o alcance da vitória em nossas vidas de uma maneira muito especial, muito íntima, muito particular, porque para alcançar a vitória, primeiramente nós temos que vencer a nós mesmos. Temos que vencer as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas limitações. Nós temos que vencer a nós mesmos. Jesus, ele está com os seus discípulos, com os 12, ali, ele celebrou a Páscoa, ele celebrou e instituiu a ceia do Senhor naquele momento, nesse episódio aqui, que é algo também que nós devemos pensar e refletir, porque ao longo dos milhares de anos que vão se passando, algumas coisas vão se acomodando de maneira diferente do que a Bíblia apresenta e nós vamos nos acostumando com esta nova acomodação. Não deveria ser assim, mas nós vamos nos acostumando. Hoje, é terça-feira, nós estamos dentro do processo da Semana Santa. E dentro deste processo da Semana Santa, que é um período de santificação, é um período de busca de maior comunhão com Deus, é um período de purificação, um período onde nós buscamos mais a presença e os frutos do Espírito Santo, como nós vimos ontem com maiores detalhes. Apesar, das nossas limitações humanas, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas tristezas, nós buscamos a Deus de uma maneira muito especial durante essa semana, porque nós estamos revivendo o memorial da vida de Jesus Cristo, do sacrifício de Jesus Cristo, da vitória de Jesus Cristo, que nos oferece a oportunidade de que, se nós permanecermos nele, pela palavra e pelo Espírito Santo, que sejamos mais que vencedores. É esta a proposta de Deus para você, para a sua família, para cada um de nós, que nós sejamos nesta vida mais que vencedores. Mas o texto de Mateus capítulo 26, a partir do versículo 36, Jesus ele nos apresenta o que nós temos que vencer para termos a vitória conquistada, a vitória alcançada. Dentro da perspectiva divina, dentro da perspectiva espiritual, Deus quer que você seja vitorioso, Deus quer que você seja vencedor, mas para que isso aconteça,
você tem que vencer a si mesmo em primeiro lugar. Jesus está ali com os seus amigos, ele chama os seus amigos, e entre esses amigos, ele toma 3 que pelo seu perfil, pelo seu caráter, pela expressão do seu ser, poderia lhe ser útil naquele momento. Nós sabemos quais são os nossos amigos que são úteis em nos ajudar em situações diferentes da nossa vida. Não, Jesus não está fazendo acepção de pessoas, assim como nós não fazemos acepção de pessoas porque nós somos cristãos. Mas Jesus, ele chama 3 que naquele momento poderia ajudá-lo de uma maneira efetiva. E o texto, no versículo 37 de Mateus 26, ele fala: e levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Os 2 filhos de Zebedeu são Tiago e João. Tiago e João são os 2 filhos de Zebedeu. E o terceiro que ele chama é Pedro. Pedro, com a sua intrepidez, com a sua impulsividade, Pedro, que está sendo moldado pelo Senhor no discipulado, seria um bom aliado de Jesus para este momento. João e Tiago, que eram mais novos, buscavam a Deus em oração, precisavam compreender o amor mais de perto, também poderia ajudar Jesus neste momento, através da intercessão, através da oração, através do carinho, através do abraço, através da percepção de estarem juntos ali, servindo ao Senhor na sua necessidade. Mas Jesus aqui nesse texto, Mateus ele relata que Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. Todos nós já passamos por situações em que, à medida que a situação vai se aproximando de nós, à medida que o momento de resolver aquela questão, de resolver aquela situação de uma vez por todas, nós chegamos a um momento de angústia, um momento de incômodo, um momento de tristeza, porque parece que algumas coisas vão acontecer de uma forma que nós não gostaríamos que fosse daquela maneira, mas nós não temos como evitar, não temos como fazer diferente. E Jesus mostra que não existe nada de errado nisso. Ele também se entristeceu porque não tinha como fazer diferente. Ele também se angustiou porque não tinha como fazer diferente. É por isso que ele fez questão de ter 3 testemunhas naquele momento para observar o seu comportamento, a sua postura, o seu relacionamento com Deus, a percepção da fé, para que nos momentos em que você tem adversidades, nas suas limitações humanas, nos momentos em que você se sente angustiado e triste, levante a cabeça, se fortaleça, porque Jesus também se sentiu assim, mas não se desviou da sua missão, não se desviou do seu propósito. Ele levou consigo Pedro, Tiago e João, 3 testemunhas para observá-lo e ver que ele suportou todas as coisas até o final. É muito interessante essa beleza da pessoa de Jesus em sua humanidade. O ser humano, quando ele tem problemas muito fortes, problemas terríveis, em que esses problemas parecem ser vividos num tom de fraqueza humana. O ser humano tem a tendência de se esconder, de estar recluso, de não se apresentar de maneira frágil, de não se apresentar de maneira tensa.
de não se apresentar como alguém que está triste, alguém que está angustiado, porque isto soa como fraqueza. E Jesus está falando aqui, não tem problema nenhum nisso. Não tem problema nenhum em ficar triste diante de algumas situações que são irremediáveis. Não tem problema nenhum de ficar angustiado diante de situações que terão o seu desfecho, terão a sua solução, mesmo que não seja da maneira que nós queremos. Não tem problema nenhum em estar angustiado nestes momentos, porque Deus conhece o seu coração, conhece a sua mente, Ele conhece os seus sentimentos, conhece as suas emoções, e o Espírito Santo sabe oferecer o consolo, a paz necessária para que você saia vitorioso dessa situação, assim como Jesus saiu também vitorioso desta situação. Mas a percepção da vitória espiritual é diferente da vitória humana. Jesus estava triste, estava angustiado, e ele chama os seus amigos íntimos, abre o seu coração para esses amigos, e ele fala, no versículo 38, então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pede o auxílio dos seus amigos, mostrando que nós devemos fazer o mesmo. Você não está sozinho neste mundo. Você está inserido numa família de laços de sangue. Você está inserido numa família espiritual que te ama, que tem prazer em te socorrer, que não está para julgar as suas questões pessoais, mas está para contribuir com aquilo que é possível para que você solucione os seus problemas, as suas questões que estão te entristecendo, angustiando, estão fazendo com que a sua alma seja pesada, triste até a morte. É muito interessante porque essa palavra aqui no texto de Mateus, que foi escrito em grego, traduzido como alma, e muitos, infelizmente, têm a percepção que alma poderia ser um terceiro elemento dentro do corpo, mas alma, na percepção espiritual e na percepção bíblica, alma é o conjunto de tudo que nós somos. O que Jesus está dizendo quando no versículo 38 ele coloca a minha alma está profundamente triste até a morte. Profundamente triste até a morte. A palavra usada no grego é psique, da onde vem a nossa palavra na língua portuguesa, psicologia, que é o estudo das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos relacionamentos afetivos, e quando essas questões emocionais, psicológicas, relacionais são afetadas e não são tratadas na nossa humanidade, muitas vezes elas provocam doenças psicossomáticas, que são duas palavras gregas. Psico é a questão emocional, sentimental, é a questão da estrutura psicológica e relacional do ser humano, e soma, em grego, é corpo. Psicossomático são os seus sentimentos e emoções que afetam o seu corpo. Quantas pessoas hoje estão sofrendo de doenças psicossomáticas? Nas suas angústias, nas suas tristezas, nas suas emoções abaladas, nos seus sentimentos negativos, que não foram tratados, não estão sendo tratados como deveria ser, estão prejudicando o corpo e trazendo doenças psicossomáticas. Jesus, ele fala abertamente,
as minhas emoções estão abaladas. A minha estrutura psicológica está abalada. Os meus sentimentos estão abalados. Eu estou triste, eu estou angustiado. Parece, eu tenho a sensação que eu vou morrer agora. Que eu não vou conseguir chegar ao fim, que eu não vou cumprir a minha missão na cruz. O que Jesus está apresentando aqui são as perspectivas da humanidade que cada um de nós temos. Quantas vezes muitas pessoas já tiveram problemas e passaram a noite inteira triste, angustiada, com as suas emoções, com seus sentimentos abalados, que parecia que não ia amanhecer, porque altera a pressão arterial, altera os batimentos cardíacos, altera, né, a sua estrutura física, dores pelo corpo, o cansaço excessivo, a falta de disposição para resolver o problema, para resolver a situação. São questões que nos afetam a cada momento. O que Jesus está falando aqui eu levei 3 testemunhas para ver que eu sei o que você está passando. Mas descanse em Deus, porque Jesus Cristo venceu todas essas questões e você também vencerá em nome de Jesus. Você, cuidado pelo Espírito Santo, como Jesus foi, guiado pelo Espírito Santo, como Jesus foi, fortalecido na sua comunhão e intimidade com Deus pela oração, como Jesus também teve este momento, você tem a sua vitória garantida em Cristo Jesus. Mas você tem que cuidar para que isto de fato aconteça, para que você tenha este relacionamento íntimo com Deus, para que você tenha paz, para que você tenha descanso, para que você deposite a sua confiança no relacionamento absoluto do poder de Deus que está movendo céus e terras para auxiliar as suas necessidades. Como fala o Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega aquilo que está te entristecendo, aquilo que está te angustiando, entrega ao Senhor, confia nele. O mais ele vai fazer, ele vai resolver. Deposite a sua confiança em Deus através de Cristo Jesus e tudo será resolvido. O versículo 39, o texto diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha o que o Jesus está falando aqui na sua angústia, na sua tristeza, na sua experiência psicológica abalada, o seu emocional abalado, um clima extremamente tenso, um clima extremamente angustiante. Olha o que Jesus fala para Deus o Pai. Ele se prostra em oração e na sua oração ele fala, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E aqui é que Jesus começa a vencer. E mostrando a você e a mim como nós podemos vencer a cada dia de nossas vidas. Não fazendo o que nós queremos, mas fazendo o que Deus quer que nós façamos. Colocando a vontade de Deus em primeiro lugar em nossas vidas. É assim que as vitórias são alcançadas. Como o próprio Jesus mesmo ensinou a vida inteira, e neste momento ele não poderia negar o seu próprio ensino,
Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As outras coisas são acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. O que você tem para colocar diante de Deus? Qual é a vitória, a conquista que você precisa hoje da intervenção de Deus de uma maneira especial na sua vida? O que você precisa? Registre aqui, pode escrever. Depois, ao final, nós estaremos orando de uma maneira muito especial por você. Coloque diante de Deus as suas aflições, as suas angústias, e não se sinta fraco por causa disto. Isto é uma questão humana, faz parte das nossas limitações, faz parte das nossas angústias da humanidade que nós vivemos neste mundo corrompido pelo pecado, neste mundo de incertezas. Mas o que é certo é que Deus está presente em você, com você e sobre você. Isto é certo. A promessa de Jesus tem sido viva e eficaz todos os dias de nossa vida, como ele prometeu: eu vou estar com vocês todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Eu não deixarei vocês órfãos. Eu vou estar com vocês. O que Jesus começa a apresentar como a vitória é alcançada, como a conquista é alcançada, como você pode ser um grande vitorioso nas mãos de Deus, é vencendo em primeiro lugar a si mesmo. Não tomando as decisões na sua humanidade, mas buscando Deus em oração, colocando as suas angústias diante dele, as suas limitações, os seus problemas, tudo aquilo que tem que ser resolvido pela ação do poder de Deus, com a sabedoria e o discernimento do Espírito Santo. Coloque diante de Deus e você terá a sabedoria necessária para tomar as decisões certas para que a vitória seja conquistada. É isso que Jesus nos ensina. Ele se colocou em oração e ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero. E é isto que nós temos que compreender. Deus é nosso Pai, mas Ele é o nosso Senhor. As coisas da vida não acontecem como eu quero, mas como Deus quer. As questões da vida têm que ser solucionadas não a partir da minha sabedoria, do meu conhecimento humano, mas elas têm que serem solucionadas a partir da sabedoria divina e do conhecimento de Deus, onde a palavra de Deus nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E o temor ao Senhor é o cuidado, o zelo, a atenção às palavras de Deus, às orientações da Bíblia, colocar em prática a cada dia, a cada momento. Não seja como eu quero, mas seja como tu queres. Vencer a si mesmo na própria egolatria, na própria altivez, no orgulho humano, nos sentimentos humanos, muitas vezes na tentativa de resolver as questões da vida pelos seus próprios esforços, sem buscar orientação divina, sem buscar a orientação de Deus. O que Jesus apresenta aqui em Mateus capítulo 26, agora a partir do versículo 39, é: nós temos que depender de Deus e depositar em Deus toda a nossa confiança para que as vitórias que nós necessitamos sejam conquistadas pelo poder de Jesus Cristo na direção do Espírito Santo. É assim que nós vamos vencer. No versículo 40,
O texto registra que Jesus, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Esse texto aqui, esse versículo 40 é muito curioso. Jesus, ele se afastou para orar. E ele orou por 1 hora. E para ele, esse período foi pouco tempo. Foi tão pouco tempo que na hora que ele voltou, para Pedro foi muito tempo. Para João e para Tiago foi muito tempo. E eles dormiram, eles adormeceram. Mas para Jesus 1 hora de oração não é nada. É pouco tempo. E ele fala: nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo, puderam orar comigo? Nem por 1 horinha. Quanto tempo você consegue ficar em oração, em comunhão com Deus, meditando na palavra de Deus? Normalmente a transmissão que nós fazemos aqui pelo Facebook, depois compartilhada ali no YouTube, normalmente as transmissões que nós fazemos têm a duração de 1 hora. E muitos não conseguem permanecer, nem por 1 hora você não consegue permanecer em comunhão com Deus, ouvindo a mensagem de Deus neste momento? Nem por 1 hora? É a pergunta que Jesus está fazendo para nós hoje. Nesse exato momento, numa transmissão de 1 hora de reflexão, nem por 1 hora você não consegue manter a sua comunhão com Deus para alcançar a vitória que você quer conquistar? Se você não conseguir ficar ouvindo a voz de Deus, os ensinos de Deus, a direção do Espírito Santo, pelo menos por 1 hora, e refletir sobre a mensagem, anotar os pontos que te chamaram a atenção, se colocar em oração, depositar a sua confiança em Deus. Se por 1 hora você não consegue fazer isto, vai ser muito difícil você conseguir direção do Espírito Santo para solucionar os seus problemas. Porque nós não podemos enganar as pessoas. O que você pede para Deus, Deus te concede sabedoria e discernimento para que você tome as melhores decisões e resolva os seus problemas. Não é Deus diretamente que vai intervir para resolver por você. Ele vai abrir as portas daquilo que na nossa humanidade não é possível, mas aquilo que nos é possível, Ele nos dá, nos concede sabedoria e discernimento pelo Espírito Santo, pela Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão. Ele nos dá conhecimento e sabedoria para que nós tomemos as melhores decisões. Mas para isso, nós temos que ter comunhão com Deus. Temos que ter proximidade com o Espírito Santo. Temos que ler a palavra de Deus, temos que meditar e refletir naquilo que Deus tem falado conosco de uma maneira muito íntima, muito particular, e colocar em prática aquilo que Deus está nos exortando, nos instruindo, nos corrigindo, para que nós sejamos bem-sucedidos e alcancemos as vitórias, as conquistas que Deus tem reservado para você, para a sua família, para os seus amigos, para as pessoas que você ama e tem colocado diante dele em oração. Mas se você não consegue manter a comunhão com Deus, uma boa reflexão e o estudo da palavra, nem por 1 hora, vai ser difícil resolver os problemas. É isso que Jesus está falando aqui. Ele se volta para Pedro, Tiago e João e fala, mas nem por 1 hora. No versículo 41 ele coloca, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus está relacionando aqui são as obras da carne e os frutos do espírito. Nós, como cristãos, filhos de Deus, temos que ter os frutos do Espírito.
O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A tentação que nós temos é de resolver as coisas pelos nossos próprios esforços humanos, pelos nossos próprios entendimentos e compreensões, pelas nossas próprias perspectivas. Nós queremos resolver todas as coisas pela nossa força. E não é isso que Deus quer que nós façamos. E ele coloca aqui, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se nós não vigiarmos no Espírito Santo, temos a tendência de agirmos segundo as obras da carne e não segundo os frutos do Espírito. E se não agirmos pelos frutos do Espírito Santo, em amor, paz, mansidão, benignidade, bondade, longanimidade, domínio próprio, se nós não agirmos segundo os frutos do Espírito Santo e decidirmos seguir pelas obras da carne, também não alcançaremos as vitórias que queremos conquistar. É isso que Jesus está nos ensinando. O versículo 42 fala que ele, tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Jesus ainda está mostrando que muitas vezes esta guerra entre a espiritualidade e a humanidade, ela não é vencida de maneira tão simples, não é vencida de maneira tão fácil. Jesus, ele nos mostra aqui que as barreiras da autossuficiência humana, da egolatria humana, são muito difíceis de serem vencidas. As barreiras do orgulho, da prepotência, da autossuficiência, são difíceis de serem vencidas. Mas, irmãos e irmãs, é tão bom colocar nossas vidas e a nossa confiança nas mãos de Deus, sabendo que Jesus está mediado às nossas orações, sabendo que o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós, até naquilo que nós não conseguimos expressar em palavras, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Diante de Deus, ele traduz as suas emoções, os seus sentimentos, as suas inquietações, as suas tristezas, as suas angústias. O Espírito Santo traduz e coloca diante de Deus, e Deus te socorre pelo seu poder, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor. Deus permanece em você, ao seu lado. Aqui, Jesus novamente faz a ressalva e tem a segunda vitória sobre si mesmo. Faça-se a tua vontade. Esta frase tem que estar na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida como cristãos. Faça-se a tua vontade a todo momento. Senhor, eu não compreendo muitas coisas, mas faça-se a tua vontade. Eu não sei se este é o melhor caminho a ser seguido. Busque a Deus em oração. O Espírito Santo vai te esclarecer dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, não diante dos achismos humanos. Um cristão não tem lugar para o eu acho. Ele tem que buscar na palavra de Deus o que é correto e seguir a orientação do Espírito Santo. O versículo 43 fala que, voltando, achou outras vezes, achando-os outra vez dormindo, porque os olhos estavam pesados. Os discípulos não conseguiam orar com Jesus. Jesus passava um período grande orando, quando voltava, eles estavam dormindo novamente. Eles não estavam orando. O que Jesus mostra com isso também é que existem situações na nossa vida que você pode até buscar ajuda, mas é você que tem que passar sozinho. Você tem que resolver
na sua intimidade com Deus. É você e Deus. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai te socorrer. É você e Deus. Na sua intimidade, na sua mente, no seu coração, cuidando das suas emoções, cuidando dos seus sentimentos, cuidando das suas tristezas, das suas angústias, das suas incertezas, das suas vontades contrariadas, dessa tendência da autossuficiência, cuidando de tudo isto, é que o Espírito Santo nos fala que existem momentos em nossas vidas em que nós estamos sozinhos com Deus. E temos que resolver as nossas questões pessoais nesta solidão espiritual. Agora, solidão espiritual é uma expressão muito antagônica, né? Isso, na verdade, não existe. Como é que você vai estar sozinho com Deus? Quem está com Deus nunca está sozinho. Até porque Deus, na sua unidade, já se divide em 3 pessoas. Então você nunca vai estar sozinho com Deus. Você tem Deus Pai, tem Jesus Cristo e o Espírito Santo, e você ali junto, já são 4 pessoas reunidas. Busque a Deus nas suas necessidades mais íntimas, e Deus vai te oferecer todo o socorro necessário. Versículo 44 de Mateus 26 fala assim: deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Jesus está mostrando a questão do vínculo com Deus, da intimidade com Deus que nós precisamos ter e da batalha que nós temos que vencer a partir de nós mesmos. Jesus repetiu as mesmas palavras. Quantas vezes nós também fazemos a mesma coisa, né? Tomamos essa mesma atitude de orarmos repetidas vezes para Deus usando as mesmas palavras, mas o desfecho sempre tem que ser o mesmo: faça-se a tua vontade. Eu sou teu filho, mas sou também teu servo. O Senhor é o meu Senhor, cuida de mim, cuida das minhas aflições, tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família, cuida dos meus negócios, cuida das minhas finanças, me oriente, me eduque, me discipline, me exorte, me corrija quando for preciso. É o meu Senhor, é o meu Pai. Se coloque nas mãos de Deus. Versículo 45, Jesus fala: então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus tinha consciência do exato momento em que as pessoas iriam chegar até ele para prendê-lo, e ele teria que encarar de frente aquela situação. Mas todas as vezes que Jesus orou na sua intimidade com Deus o Pai, a perspectiva de Jesus é: me fortalece no Espírito. Não deixa a minha humanidade vencer a minha racionalidade espiritual. Não deixe as minhas tristezas, angústias, sentimentos e emoções superarem o meu culto racional com Deus, o meu relacionamento íntimo com o meu Pai. Não deixe que isso aconteça. Faça-se a tua vontade. E é nesta mesma percepção do exemplo de Jesus que nós temos que seguir e pautar a nossa vida. Não permita que as tristezas, as angústias, as emoções negativas, as decepções, os traidores, não permita que você perca o foco da sua vitória e da sua conquista, que já está reservada em Cristo Jesus para que você alcance.
Em Cristo Jesus você já é mais que vencedor. Não se permita perder a vitória que Deus tem reservada para você. Permaneça firme, mantenha a sua racionalidade. Na humanidade nós podemos, assim como Jesus, nos entristecermos, nos angustiarmos. Mas acima de tudo, nós temos consciência e confiança que Deus está conosco. E todas as vitórias necessárias serão alcançadas pelo poder de Deus na sua vida, na sua família, na vida de todos os adoradores que buscam a Deus em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe de uma maneira muito especial. E sempre se coloque diante de Deus em oração. Deus está ouvindo você e movendo céus e terras para que você alcance a sua vitória, para que você conquiste aquilo que você precisa em nome de Jesus. A irmã Dielis, ela pede oração pelo seu pai Sérgio. Ele está com câncer e ele está sofrendo muito. Ela disse que pede que Deus tenha misericórdia e faça o melhor na vida dele. E agradece também porque o marido estava com suspeita de Covid. E graças a Deus fez os exames e deu negativo. Então que Deus esteja abençoando o Sérgio e toda essa família. Amém. Vamos pedir. Amém. Vamos orar então, vamos falar com Deus e deixar Deus cuidar de cada situação de uma maneira muito especial, muito íntima, muito particular. Deixe Deus cuidar de você. Vamos colocar a vida da irmã Dielis nas mãos de Deus de uma maneira muito especial. A vida do seu pai, Sérgio. Que Deus esteja intervindo nesta situação e que tire este sofrimento, que cuide de uma maneira especial, intervindo com o poder naquilo que os médicos, a humanidade já não é mais capaz de alcançar. Mas Deus está presente, irmã, na sua vida e na vida do seu pai. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos fortalecido, renovado as esperanças, tem renovado a nossa fé, para que as conquistas e as vitórias sejam alcançadas com sabedoria, discernimento e direção do Espírito Santo. Pai, nós sabemos que o Senhor tem todo o poder sobre os céus e a terra. Então colocamos neste momento de maneira muito especial a vida do irmão Sérgio, com as suas questões de saúde, com esse problema do câncer, com o sofrimento que ele está passando. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos esse sofrimento. Que o teu bálsamo, com o toque das tuas mãos, esteja sobre a vida dele neste momento. E nós expressamos o nosso desejo diante do Senhor de ver o irmão Sérgio curado, restaurado, livre do sofrimento, mas que em tudo seja feita a tua vontade. Pai, nós conhecemos o teu poder, sabemos que o Senhor tem toda a autoridade nos céus, na terra e abaixo da terra. Colocamos a vida do irmão Sérgio em tuas mãos, da irmã Diele com os seus sentimentos, com as suas angústias, com as suas tristezas. É uma situação difícil, a pessoa se sente impotente diante de uma situação como esta, de ver o pai sofrendo e não conseguir fazer nada da sua humanidade. Mas que o teu Espírito Santo também esteja cuidando da mente, do coração, dos sentimentos de uma maneira muito especial, das emoções, revitalizando a fé e as forças. Também de todos os nossos irmãos e irmãs que
que estão passando por questões de saúde, assim como o irmão Setembrino, que visitamos hoje. Pai, continue cuidando dele, continue intervindo naquele lar, continue cuidando de maneira muito especial. Os outros nossos irmãos que não foram expressos aqui, não foram citados os seus nomes, mas nós sabemos que tantas pessoas em muitos lugares diferentes estão sofrendo com questões das suas limitações de saúde, das suas angústias emocionais, das suas tristezas, dos seus sentimentos abalados, da sua fé abalada. Pai, em nome de Jesus, como ministro do Evangelho, eu peço que o Senhor restaure a vida de cada um. Restaure as famílias que estão em conflito, os casais que têm que resolverem as suas pendências pessoais, que eles possam ouvir a voz do Senhor pelo Espírito Santo. Que o Senhor esteja cuidando dos filhos, que os filhos estejam orando pelos pais e os pais estejam orando pelos filhos, e que todos se coloquem nas mãos do Senhor com o mesmo pedido, que seja feita a sua vontade. Pai, peço que o Senhor esteja cuidando de maneira muito especial dos nossos irmãos e irmãs que estão em luto, que passaram pela tristeza de perder um ente querido neste momento, mas que a esperança da ressurreição em Cristo Jesus seja viva e eficaz como consolo permanente, porque nós veremos os nossos queridos novamente na ressurreição em Cristo Jesus para todos aqueles que buscaram ao Senhor em espírito e em verdade. Pai, que o Senhor nos conceda a paz, esteja concedendo a provisão necessária no lar de cada irmão, cada irmã que tem buscado ao Senhor. Pai, que estejamos sensíveis à Tua voz, que tenhamos tempo de reflexão na Tua palavra e que 1 hora seja pouco para estarmos em contato com o Senhor, ouvindo a Tua voz. Pai, nós te agradecemos pelas Tuas bênçãos, pelos Teus cuidados, que o Teu amor infinito, que a graça salvadora e santificadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada família que eles representam, sobre toda a Tua igreja espalhada na terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês, que a vitória que vocês precisam em Cristo Jesus seja alcançada pelo poder de Deus na direção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amanhã estaremos de volta para continuarmos o tema da Semana Santa, em nome de Jesus. Amém.